no Salmo de número 42. Vou pegar aqui minha Bíblia. Salmo de número 42. E eu começo lhes dizendo o seguinte. Por favor, prestem atenção. Este não é um livro de autoajuda. Este não é um livro de autoajuda. Também o enredo deste livro não foi escrito pela Disney, nem pelas aquelas grandes empresas como a Marvel e DC, falam dos super-heróis. A Bíblia não tem super-heróis. Você não encontrará nela nem o Super-Homem, nem o Batman, nem o Homem-Aranha, não. Existem coisas extraordinárias feitas por Deus através de homens comuns. Vou repetir essa frase, Beto. Você encontrará coisas extraordinárias feitas por Deus, por homens comuns, homens e mulheres comuns. Não há homens e mulheres extraordinários. Há feitos extraordinários operados por Deus através de homens e mulheres comuns. O texto que nós lemos do Salmo 42 é um drama do início ao fim. É a história de um ser humano envolto em abatimento. Esta é a pergunta que ele faz duas vezes no Salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Então a palavra que descreve, a palavra do próprio salmista, que descreve o seu estado de ânimo é esta. A palavra de abatimento. Eu preferi trocar essa palavra, Ana, por uma outra palavra. A palavra que eu escolhi é a palavra desamparo. Desamparo. Mais do que depressão ou abatimento, eu creio que é esse o espírito de nosso tempo. Seres humanos em estado de desamparo. Porque vivemos numa época em que uma série de certezas colapsaram. Por exemplo, se você tivesse vivido, Arthur, na década de 60, você teria visto um mundo dividido entre ideologias da certeza. Existiriam os socialistas e os liberais, e todos eles certos de que o modelo de vida que eles propunham levaria o ser humano à transformação para uma sociedade melhor. Porque havia certezas ideológicas que já não existem mais. Ainda existem socialistas e liberais, mas nenhum deles tem muita certeza de que aquilo vai ajudar ou fazer qualquer bem ao mundo. Também, se você tivesse vivido, jovem Arthur, na década de 60, você teria conhecido as certezas profissionais que Djalma conheceu. Era assim, você entrava numa faculdade, certo que formado arrumaria emprego, e certo que aquele emprego duraria para o resto da vida. Não importa se fosse público ou privado o emprego, inclusive, porque inclusive empresas privadas mantinham funcionários por toda a vida, sim ou não? Quem ouviu falar da Votorantim, as pessoas trabalhavam lá por toda a vida, meu sogro trabalhou na Votorantim por 40 anos. Então, empresas públicas, empresas privadas, estabilidade, vida profissional resolvida, certeza. Essa certeza existe. Colapsou também, Dom Filadélfio. Colapsaram as certezas ideológicas, colapsaram as certezas profissionais, colapsaram ainda as certezas familiares. Porque eu cresci na década de 70, minha mãe me educou de tal maneira que uma certeza eu poderia ter na minha vida e a tenho. Dê o que der, meus irmãos vão segurar a minha onda. Entendem isso ou não? Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4 filhos, de seu Hélio e Dona Lúcia. Nós somos 4 por uma necessidade didática, mas somos um só.
na certeza que der o que der, meus irmãos estarão comigo, estarão do meu lado. Nem digo minha mãe e meu pai, porque esses certamente estariam. Mas eles nos criaram de tal forma que esta certeza não se restringia ao amor paterno e materno, mas transcendia isso. Chegava ao amor dos irmãos. Contudo, hoje, nós vivemos num individualismo tal. Se tem alguma coisa que ameaça a família, Valmir, não são as ideologias ou falas, é o individualismo. É o meu plano, o meu projeto, a minha vida, a minha carreira. E nós criamos os nossos filhos, cada um tem seu quarto, cada um no seu quarto tem a sua televisão, cada um nessa televisão assiste o que quer. Me lembro de uma época que pelo menos a televisão a gente assistia junto, então trocava tapa para ver quem ficava com o controle. Controle não, né, Dom Filadélfo? Quem ia fazer um tec, 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 tec da Telefunken. Não é? Não, agora voltando, estou aqui, estou assistindo o primeiro. Mas dessa que desce, a gente estava ali juntos. E agora? Não há certezas ideológicas, não há certezas profissionais, não há certezas familiares. E em último e talvez mais angustiante lugar, não há certezas religiosas. Porque a gente confundiu espiritualidade e religião e colocou a espiritualidade na sacola da religião, e a religião se manifestou como instrumento de manipulação das pessoas, e elas se manifestaram intensamente mesquinhas. A estratégia é construir impérios pessoais, a estratégia é utilizar os indivíduos como instrumento para voto. Então, até a espiritualidade, que foi confundida com religião, e a religião se manifestou completamente ilusória. Então, o que é esse indivíduo sem certezas, sem seguranças? Esse é um indivíduo desamparado. Lhe falta, vou usar uma palavra antiga, viu? Lhe falta estribo. O Fusquinha, não sei se tu lembra disso, Bob. Quando você abria a porta, tinha um lugarzinho assim, um apoio, que a gente chamava de estribo. Estribo, essa palavra significa suporte, apoio, onde eu ponho o pé, onde eu me sinto firme, onde eu me sinto seguro. Uma vida sem estribo é essa vida de desamparo, de ausência de certezas, em que tudo colapsou. Esse é o drama desse indivíduo, que eu, em homenagem a uma música que está aí na moda, viu, decidi chamar de Pedrinho. Decidi chamar de Pedrinho. Porque, como o texto diz, eu não sei o nome do salmista. O salmo é de um grupo de levitas chamados de filhos de Corá, em algumas traduções mais antigas, Coré. E eu vou dizer que o salmo é do Pedrinho, e eu vou ver o drama do Pedrinho. O salmo tem os venenos e os remédios, tudo misturado. A gente pode ler o salmo e encontrar a perturbação da alma desse cara. E a gente pode ler esse salmo e ver os sinais de solução para esse drama. Ele estava numa crise profunda, e a gente pode perceber essa crise por essas expressões. A primeira figura que ele utiliza é uma figura comum no sul da região de Judá. E ele diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você pode imaginar uma corça, um veado correndo à procura, sedento. Você olha para ele e percebe que ele tem sede, ele procura com urgência um pouco de água fresca, e ele diz: eu tenho sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele se pergunta: quando eu estarei na presença de Deus? Porque, como nós veremos ao longo do salmo, ele se sente perdido, alienado de Deus. E assim como a corça
deseja água, ele deseja Deus. A minha alma tem sede de Deus. E aí a segunda imagem, Ana, é terrível. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus? Onde está? Essa situação é inimaginável. Ele se alimenta do seu próprio pranto. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. E para que serve o alimento, Norberta? Não é para nos dar força? E ele encontra no pranto a força para chorar mais. Ele entrou num loop existencial de dor. Não sei se você já passou por isso. Aquela situação em que tua pior companhia é a tua mente. Porque tudo que ela diz a você te entristece. E você quer dormir para ver se desliga a mente. E quem é que te recebe assim que você acorda? Ela. E aí você desperta para quê? Para chorar. O que é que diz o salmista? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E esse pranto, essa tristeza, carrega uma pergunta. E qual é a pergunta que ela carrega? E o seu Deus? Onde está? Onde está que não me tira desse estado, desse ciclo vicioso de dor? Porque aí a gente começa a perceber que esse ser é um ser que se vitimizou. Ele não diz: eu vou me levantar e vou sair dessa. Ele diz: por que Deus não me tira dessa? Por que Deus não me socorre? Por que Deus não muda a minha sorte, não muda a minha vida? Esse é o veneno que corre na alma de nosso amigo. E aí ele diz: não, vou pensar em alguma coisa boa. Porque quando a gente está assim, né, as lágrimas são meus alimentos, e aí eu vou pensar em alguma coisa boa. Sabe o que ele lembra, Valmir? Ele lembra da época que ele era dirigente de louvor, lá no templo de Jerusalém, e como ele cantava e o povo ficava maravilhado. Veja o que ele diz: lembro-me dessas coisas, dentro em mim se derrama a minha alma, de como eu passeava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aqui o problema, manhã, é que ao invés dessa memória ser uma memória que diz: coisa boa, ele vive a melancolia de já não sentir agora o que já sentiu um dia. Por isso é que ele não diz apenas de que eu passeava com a multidão do povo e os guiava em profissão da casa, entre gritos de alegria. Ele diz: lembro-me dessas coisas, e a lembrança dessas coisas faz o que nele? Dentro de mim se derrama a minha alma. Derrama em quê? Derrama em lágrimas. Ou seja, até as memórias que ele tem dessas experiências de adoração. E eu não sei se vocês já viveram coisas assim. Eu vivi em alguns momentos esse lugar que você diz: eu estou no céu, eu estou em algum lugar diferente da terra, porque a presença de Deus está aqui, e eu sinto, é maravilhoso poder estar aqui. Mas agora a lembrança desses momentos maravilhosos me fazem sofrer. Ele não apenas lembra disso, ele tem uma outra lembrança que é terrível, que agora já não tem a ver com o sul da Judéia, tem a ver com o norte da Judéia. Veja o que ele diz aqui em relação ele diz assim: sinto a batida dentro de mim, a minha alma, lembro-me portanto de ti é Deus, né? Lembro-me de Deus, nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar. Esse é o lugar onde nasce o Rio Jordão. E ali, no norte de Israel, onde nasce o Rio Jordão, e a água sai de dentro das rochas e formam cachoeiras. E ele lembra de como muitas vezes teve retiro espiritual ali. E ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. Mas a memória de tudo aquilo
me causa dor e sofrimento. Até agora nós temos 3 causas de sofrimento apontadas para esse nosso amigo. Em primeiro lugar, ele sente falta de Deus. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti. Em segundo lugar, ele entrou num ciclo de sofrimento e abatimento. As minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite. Em terceiro lugar, as memórias dele, da intimidade com Deus, do trabalho de Deus na vida dele, lhe causa dor. Mas há uma quarta e última fonte de sofrimento. Ele diz assim, ele vai dizer aqui, um abismo chama outro abismo, isso é uma figura lá do Jordão. As tuas ondas e vagas passam sobre mim. Essa figura para mim, Karina, lembra, sabe do quê? Do sarrabulho. Você que chama assim, né? É sarrabulho. Você sabe, a pessoa tenta ficar ali, pé, pá, porrada de novo. Pá. Tuas ondas e vagas passaram por sobre mim, eu estou tentando, e já não acho ar. E aí ele continua, os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. E o que é que os adversários dizem a ele? Onde está, meu Deus? Então a gente tem a quarta fonte de dor aqui, que é a opinião dos outros. O que os outros dizem acerca dele e tocam na ferida. Eu sei que vocês sabem disso. A pior pessoa para brigar é a esposa ou o marido. Sabe por quê? Porque ele te conhece, sabe onde te fere. Não é não? Você vai brigar com uma pessoa que tem muita intimidade contigo, ela sabe o que dizer para te machucar. E essas pessoas que agora se tornaram adversárias dele, conhecem ele tão bem, que pegam um ponto fraco dele. Qual é o ponto fraco dele? É esse o ponto fraco dele. Eles perguntam o que é ele. Teu Deus, onde está? Bem, Martou, essa mensagem de hoje está muito deprê. Bora virar esse negócio, porque a proposta da mensagem é uma resposta ao desamparo. Uma resposta ao desamparo. E do mesmo jeito que o texto tem o veneno no qual ele está embevecido inteiramente, há também o remédio. Porque há uma expressão, vocês são linda, que é a palavra grega fármaco, que vocês conhecem, que deu origem à palavra em português o quê? Farmácia. Farmácia vem do grego fármaco. E aí você sabe o que é que significa fármaco em grego? Fármaco em grego significa remédio. É claro, Martor, não precisa nem dizer que eu sei que fármaco é remédio. O problema é que fármaco em grego significa veneno também. Como uma coisa pode ser remédio e ser veneno? É porque tudo depende da dose. Tudo depende da dose. A mesma substância que mata, cura. A mesma substância que cura, mata. Porque tudo depende da dose. Então, nesse salmo que parece só ter veneno, há também um remédio. Um remédio que pode ser para o salmista e pode ser para nós. 2 vezes aparece este versículo 4. Esse versículo 5 aparece 2 vezes. 5. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse é o versículo 5. Veja o que diz o versículo 11. São as mesmíssimas palavras. Porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui está o caminho para a saída desse caramurjo existencial em que ele se colocou. Em primeiro lugar, aprenda que você é espírito. Você não é a sua mente. Você não é
a sua alma. Assim como em grego há duas palavras, uma para alma e uma para espírito, outra para mente. Espírito em grego é pneuma. Mente em grego é psique. Em hebraico, espírito é rua e mente é nefesh. Então, quando ele diz, por que estás abatida, ó minha alma, a palavra hebraica é nefesh. E quem está falando com a alma dele? O espírito dele, rua, conversa com nefesh. Você não é sua mente. É a primeira coisa que você precisa entender. Você não é sua mente. Martão, esse cara está doido, ele está conversando com ele mesmo. Tu nunca conversaste contigo mesmo, não? Já conversou com você mesmo? Muitas vezes. Às vezes vai dizer, que besteira que tu fizesse. Né? Mas agora... Parece até um doido. Parece até um doido. Mas o salmista diz, ele está conversando com quem? Ele, a sede da identidade dele, se volta para Nefesh, para a alma dele, e pergunta, qual é a tua? Por que tu estás abatida? Por que tu te revoltas dentro de ti? Essa é a pergunta. O primeiro passo é, você não é a sua mente. Você é um ser que observa a sua mente, que enxerga a sua mente, que observa a sua alma. Por isso ninguém tem o direito de dizer, eu sou assim. Eu sou assim, deprimido, depressivo. Eu sou assim, sem ânimo, abatido, desanimado. Porque o teu espírito, a tua ruá, é a ruá divina. Porque, Beto, a Bíblia diz assim, que o ruá soprou em nós e nos tornamos nefesh, alma vivente. A alma que somos é fruto da ruá, do vento de Deus, que Ele colocou em mim. Então eu não sou a minha mente, eu sou a ruá divina que soprou em mim e que habita em mim. E essa ruá divina, esse meu espírito, não é depressivo, não é covarde, não é tímido, nada disso. Ele é Deus em mim. Amém? Então, em primeiro lugar, não se identifique com a sua mente. Porque você e sua mente são aspectos diferentes. Essa mão aqui é meu braço direito. Se eu for para um determinado departamento aqui, eu vou colocar a minha mão lá e vão dizer, essas impressões digitais é de Martorelli. Vai acontecer ou não? Essa mão sou eu. Essa mão é minha. Mas essa mão sou eu. Do mesmo jeito, essa mente é minha. Mas essa mente não sou eu. Qual a importância disso, Martor? A importância disso é porque somente no momento que eu me desidentifico da mente é que eu sou capaz de tratá-la. Se eu for o problema, lascou. Estão compreendendo ou não? Se eu for meu próprio problema, puxa vida. Eu sei que é uma ilustração antiga, Arthur não vai entender o que eu vou dizer agora. Mas, alguns aqui de Djalma, vocês são, alguns aqui vão entender. Arthur, havia uma coisa chamada disquete. Entende? Entre os dinossauros, havia uma coisa chamada disquete. E o disquete vinha com um programa de antivírus. Eram vários, né, Djalma? 3 disquetes para instalar um antivírus na máquina. Só que tinha um negócio. O disquete com o antivírus não podia estar com vírus, velho. Porque se o disquete do antivírus estivesse com vírus... Assim também, aquele que pretende ser a solução do meu problema não pode ser um problema. Se eu sou a minha mente, então eu estou bichado. Porque a mente está bichada e eu não tenho jeito. Mas a primeira lição é, eu não sou a minha mente, eu sou o Espírito de Deus, soprou sobre mim, habita em mim, eu sou Espírito, eu sou mente e sou corpo. Meu corpo não é minha mente,
minha mente não é meu espírito, eu sou essas três dimensões em mim, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só Deus, eu sou um só ator, mas há dimensões diferentes que não se confundem. Há em mim espírito, há em mim mente, psique, alma, e há em mim soma, sarque, corpo. São coisas diferentes num só ser que sou eu. Beleza. Em segundo lugar, você deve guiar a sua mente. É o espírito que guia a mente. Via de regra é o contrário. É a mente que arrasta o espírito para a depressão. O nosso texto diz, o espírito olha para a mente e diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O segundo movimento é dizer, o espírito chama agora as rédeas para dizer, para com isso. Para desse movimento de retroalimentação de lágrimas. Para de contaminar tua memória de dor. Para com isso. Eu quero assumir as rédeas da vida. E você é parte de mim, mas não me controla. Se uma pessoa tivesse a mão lhes bofeteando, você não mandava internar? Ou não? A mão da pessoa dando tapa na cara dela. Igual tapa na cara dela. Você não mandava internar? Sim ou não? A própria mão me batendo. Porque a nossa mente nos faz sofrer quando ela deveria nos fazer gozar. Transformar a nossa vida num lugar de paz e prazer. E elas transformam. Então a gente precisa tratar da mente. Psicólogo, psiquiatra e oração. Sem excluir nenhuma dessas dimensões. Porque a nossa mente, se ela está nos espancando, é porque a gente precisa de cuidados. Porque não é a função da mente nos maltratar. A função da tua mão esquerda é te alimentar e cuidar do teu corpo, sim ou não? Não é para isso que você aprendeu e educou? Então, se a tua mão não está te fazendo isso, alguma coisa está errada. Então, não dá para a gente viver normalmente com uma mente que nos faz sofrer. Eu preciso de ajuda. Porque se a minha mente é causa de dor, não está legal. Porque a minha mente deveria ser fonte de prazer, de alegria, de contentamento. A minha mente devia ser um instrumento de cura, como tudo no meu corpo é. Meus pezinhos, ó, me levando para lá e para cá, a Karina tendo trabalho de me acompanhar. Mas tudo está a serviço. Tudo está a serviço do meu bem-estar, sim ou não? A mente também. E agora é o espírito que guia a mente. E em terceiro lugar, Djalma diz assim, você está maximizando problemas que não são tão graves assim. Sabe qual é a pergunta, Ana? Por que tu estás abatido? Tu não tem motivo. Hã? O que é que o espírito pergunta? Não apenas fala com a alma, mas pergunta algo o quê? Qual é o teu motivo? Qual é a razão? Ah, tem inimigos. E daí, cara? O que é que podem fazer teus inimigos te matar? Você vai para Deus, velho. Tirar o que você tem. Aí, velho, o que você é que importa para Deus. Por que tu estás abatida, minha alma? Qual é a tua razão? Qual é o teu motivo, velho? Por que tu te perturbas dentro de mim? Qual é a razão? Tem um livro do Fernando Veríssimo que vale pelo título. Ele diz assim, olha o título, César. Olha o título do livro. Não faça confusão num copo d'água. Ponto. Tudo é copo d'água. Qual é o teu motivo? Se você, com sinceridade, hoje, parar diante de Deus e olhar com olhos de verdade para os motivos que te perturbam, que te desamparam, você vai perceber que eles estão fazendo muito mais barulho do que
mereceriam fazer. Sim ou não? Qual é o teu motivo? E em quarto e último lugar, o salmista diz: espere em Deus, confie em Deus. Esquece as religiões, esquece as ideologias, esquece o trabalho, esquece os inimigos. Espere em Deus, pois certamente ainda louvarei a Ele, meu Deus e meu auxílio. Não há nenhuma certeza nas ideologias, nas profissões, nem mesmo nas famílias ou religiões, mas há uma fonte de certeza e paz. Espere em Deus. A palavra espere, esperar, confiar, depositar as expectativas. Espere em Deus, pois esse gemido de dor e lágrimas um dia se converterá em louvor, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio, meu Deus e meu. Ele é a minha rocha, Ele é o meu amparo, Ele é. Eu concluo com uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou começar pela ruim para terminar pela boa. A notícia ruim é que não há outra saída. A notícia boa é que há uma saída. A notícia ruim é que não há outra saída. A gente não pode nem deve se recolher as energias de uma frustração para procurar outra frustração maior. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes, Dom Filadélfio, o senhor viu pessoas que saem de uma frustração conjugal para investir toda a energia numa experiência religiosa para se frustrar de novo? Porque quem se confia em religião está pensando em homens que governam a religião, estruturas. Aí muda outra, velho. Ou então o cara sai de uma frustração amorosa para outra relação amorosa, colocando os mesmos expectativas. Não dá certo. Nada disso vai dar certo. A notícia ruim é essa, não tem outra saída. A notícia boa é que tem uma saída. Essa saída é: espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque isso vai passar. E o Senhor nos resgatará, porque Ele é nosso auxílio, Deus meu. Eu ainda o louvarei. Eu não sei por que saiu aqui. Eu queria que a gente aprendesse uma canção que Valmir compôs. Não sei se vai voltar a aparecer aí. Só orar para esse projetor se converter. Não sei se... Vai embora. Valmir, eu vou aqui tentar e você tenta, vai tenta uma vez para a gente aprender a letra. Santo és tu, Senhor, Deus de toda majestade, digno de glória e adoração. Tua presença é maravilhosa. Bendito é o teu nome, santo és tu, Senhor, Deus de toda majestade,
glória e adoração. Tua presença é maravilhosa. Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, maravilhoso Deus. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, maravilhoso Deus. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Essa canção foi composta por Valmir e você já pode ouvi-la no Spotify, em lugares assim. Mas eu achei que tinha tanto a ver com aquilo que a gente pensou hoje, não é? Porque esse texto é o texto do Salmo 42, não é? Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mas isso está na segunda estrofe. Na primeira estrofe, já há o ser que adora Deus. Já há o ser que canta o louvor ao seu nome. Porque isso muda tudo. No Salmo eu tenho um ser que carece de Deus e que pensa que um dia o louvará. Nesta canção a gente tem um ser que louva a Deus e sabe que dele precisa. Rebobina, Valmir. Bendito é o teu nome, santo és tu, Senhor, Deus de toda majestade, digno de glória, digno de glória e adoração. Tua presença é maravilhosa. Novamente. Bendito é o teu nome, santo és tu, Senhor, Deus de toda majestade, glória e adoração. Tua presença é maravilhosa. Assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, maravilhoso Deus, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Finalmente, assim como a corça, assim como a corça suspira
suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, maravilhoso Deus, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Amém. Bonito, né, cara? Louvado seja Deus.